A igreja, por conta de sua natureza e propósito, foi pensada para funcionar com os pequenos grupos. O desenvolvimento e crescimento da igreja primitiva atesta esta verdade. A Bíblia, no livro de Atos e nas cartas de Paulo, principalmente, mostra que a igreja se reunia de casa em casa. Esta era a estrutura perfeita para a igreja, assim como uma treliça o é para a videira. Entendendo que as casas na Palestina do primeiro século eram geralmente pequenas, podemos concluir que os grupos que nelas se reuniam também eram pequenos. Na Inglaterra do século XVIII, John Wesley, um dos precursores do grande avivamento que varreria a Inglaterra daquele século, diante da inoperância espiritual e das rígidas estruturas da igreja oficial do país, deu início, dentro da igreja anglicana, ao chamado movimento metodista, que originalmente era organizado em sociedades. A partir de 1742, começando pela Sociedade de Bristol, John Wesley passou a adotar a estratégia da igreja primitiva, instituindo o que ele chamou de classes de estudo bíblico nas casas. Paulo Aires Matos, estudioso do metodista, afirma, abre aspas, as reuniões de classe metodista vieram a se constituir num elemento central para a prática concreta da santidade de coração e vida pregada e ensinada por Wesley. Esses pequenos grupos se multiplicaram tanto que culminou com a formação do que chamamos hoje de Igreja Metodista, constituída por milhões de membros espalhados por todo o mundo. Não há dúvida que a estrutura formada por pequenos grupos de discipulado para a edificação e a evangelização é a forma mais perfeita de uma treliça que se adequa à necessidade da Igreja de Cristo, que é comparada a uma videira. Nos últimos anos, nota-se que as igrejas têm percebido a necessidade de implementar a estratégia de funcionar em pequenos grupos, estimulando os crentes a doar suas casas para a promoção do reino de Deus e o crescimento da igreja. O discipulado precisa dessa treliça para o desenvolvimento da videira, que é a igreja, o corpo de Cristo, e promover, assim, o crescimento e o avanço do reino de Deus. Discipulado e pequenos grupos é uma forma e uma fórmula inconteste de crescimento e amadurecimento da Igreja de Cristo. Assim cremos.